Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Clau Canal. Primeiro vídeo do mês, já sabem, é um doce regional português e hoje vamos viajar até Lamego. O meu primeiro contacto com Lamego foi, ou por outra, não foi, é que o meu irmão mais velho fez lá o juramento de bandeira e os meus pais foram e não me levaram. Eu acho que fiquei com a minha avó ou coisa assim do género, porque na verdade era sempre com a minha avó que eu ficava quando não estava com os meus pais. Portanto, eu não fui, mas em compensação ganhei uns bonecos em PVC dos marretas, dos quais eu adorava brincar. Foi assim uma compensação. Acho que não me importei nada de não ter ido, porque assim tive direito aos bonecos. Mas, mais do que haver bonecos dos marretas em Lamego, há uma coisa muito, mas muito melhor, que é uma tarte. A tarte de Lamego é absolutamente fantástica e eu tenho mesmo muita pena que ela não seja assim tão valorizada às vezes no meio de todos os doces fantásticos que nós temos aqui neste país. Mas é mesmo muito boa. É uma tarte que se assemelha no fundo a um docinho do céu, mas com uma caixa de massa folhada e ainda por cima é super fácil e rápida de fazer. Vamos aprender? Bora! Vamos então começar por ver os ingredientes que vamos usar para fazer mais esta maravilha da nossa doçaria regional. Eu tenho aqui uma placa de massa folhada redonda. Isto é a massa, não tem nada que saber, é só forrar uma forma com ela. Eu tenho aqui esta forma, esta tarteira, e basicamente a única coisa que temos que fazer é estender a nossa massa, aparar, deixar tudo bem direitinho e depois vai ser só pôr o recheio cá dentro. E para o recheio, nós vamos precisar então de, e antes de vos dizer, vou já avisando que esta tarte leva muito açúcar e por favor prometam que não vão fazer aquela coisa que as pessoas gostam muito de fazer, que é vou roubar aqui 50 graminhas, 100 graminhas, não vou pôr este açúcar todo. Isso vai estragar a consistência do doce. É meio quilo de açúcar, é verdade, é muito, mas o facto de vocês roubarem 50 ou 100 graminhas, na verdade, em termos de calorias numa fatia, isso não vai ser quase nada e a consistência vai mudar bastante. Portanto, vão usar o meio quilo, se faz favor. Tenho aqui também 2 decilitros de água, 6 gemas, mais 3 ovos inteiros e também 150 gramas de farinha de amêndoa. Vamos então colocar estas coisas aqui para o lado e vamos forrar então a tarteira com massa folhada. Vocês podem untar a vossa tarteira um pouco se quiserem, mas a massa folhada já tem bastante gordura, portanto em princípio não precisarão de fazer isso. Isto não tem muito que saber, é só mesmo tirar aqui o papel e ajeitar a massa aqui na forma. Pronto, já temos aqui a nossa massa preparada e agora vamos fazer uma calda para começar a preparar então o recheio. Então, como eu dizia, vamos começar a preparar o recheio e vocês vão juntar as gemas que já estavam aqui dentro da taça, vão juntar os vossos ovos inteiros e vão só assim misturar ligeiramente, não é preciso bater assim muito, só mesmo até as gemas ficarem assim mais desfeitas. Pronto, porque não queremos mesmo esta mistura vá muito líquida. Assim, tá bom. Antes de colocarmos a nossa calda ao lume, vamos também ligar o forno nos 180 graus. Portanto, antes de fazerem a calda, é isso que devem fazer. Vou então colocar aqui no meu fogão o açúcar e vou juntar 2 decilitros de água, que eu peço muita desculpa, mas eu acho que não os mencionei há pouco. Mas são 2 decilitros de água que vamos usar aqui para a nossa calda. E agora, supostamente nós devemos deixar a calda atingir os 118 graus. Para isso eu vou usar um termómetro destes, mas honestamente, se quiserem simplificar, porque eu gosto muito de ser assim uma pessoa prática e simplificar bastante as coisas, e honestamente eu não acho que faça assim tanta diferença ser esta temperatura exata. Basicamente aquilo que tem que acontecer é colocar a calda ao lume, deixar o açúcar dissolver e quando a calda ficar ligeiramente mais espessa vocês tiram para fora. Mas o ideal realmente, se tiverem um termómetro, é deixarem atingir os 118 graus. Eu vou então fazer isso.
vou então mexendo aqui a calda para ajudar a dissolver o açúcar. Isto não dissolve assim muito rapidamente, porque obviamente a concentração de açúcar é muito grande, afinal de contas é meio quilo, mas eu volto a frisar, é mesmo assim, não roubem ao açúcar, pronto, não precisam de estar sempre a mexer, vêm aqui de vez em quando e dão uma mexidela, mas convém ficarem sempre de olho, está bem? Porque as caldas também, depois a partir de uma dada altura, muito rapidamente passam ao caramelo e não queremos nada disso, principalmente se não estivermos a usar o termómetro, não é? Ora então, isto quando o açúcar já está dissolvido, já nem precisamos mexer mais a calda. Eu estou só aqui a controlar com o meu termómetro se ela já está nos 118 graus, mas como vos digo, é só vocês notarem que ela está assim um pouco mais amarelada, um bocadinho mais espessa e não precisam assim de muito mais do que isto. A sério, vai resultar lindamente na mesma. Ok, pronto. Eu vou desligar então aqui o meu termómetro e vou tirar a calda do lume e vou deixá-la arrefecer um pouco. Não é preciso ela ficar completamente fria, desligar aqui o fogão que ele faz imenso barulho, não é preciso ela ficar completamente fria, dizia eu, mas ela tem que arrefecer um pouco para também ficar um pouco mais espessa, tá? Estão a ver? Ela tem assim esta cor amarelada, vocês notam que está assim com alguma consistência e quando ficar um pouco mais fria também é melhor para deitar por cima das gemas. Então, basicamente agora vamos deitar a calda sobre as gemas. Eu até coloquei a minha calda aqui neste recipiente onde eu tinha a água porque tem um biquinho e é mais fácil para mim deitar, está bem? Vocês vão perceber porquê. Porque isto deve ser feito em fio e eu com a panela não tinha assim esta mesma facilidade. Porque apesar da calda já estar mais fria, tanto assim que vocês conseguem ver que eu já consigo pegar no copo com a mão, do contrário não conseguiria, mas mesmo ela estando mais fria, ela ainda está morna e isso quer dizer que as gemas podem talhar à mesma e depois ficamos aqui com uma espécie de ovos mexidos. Então vamos deitando assim a calda aos poucos para dentro das gemas e com um fouet vamos misturando assim mais ou menos energicamente para que fiquemos com uma consistência fluida. E agora vamos adicionar a amêndoa e voltamos a misturar. Estão a ver? Isto é extremamente difícil de fazer. E é como digo, vocês podem perfeitamente saltar aquela parte do termómetro, porque isto é só fazer assim uma calda mais ou menos a olho, garanto-vos que resulta na perfeição. Como tenho uso, mas também já experimentei sem e não noto grande diferença. Assim, os puristas dir-me-ão que não, a calda tem que estar ali naquela consistência certa. Sim, tem que ter uma consistência um pouco mais espessa, é verdade, e não podemos deixá-la chegar a caramelo, mas também não é preciso assim grandes pormenores. Se estivéssemos a fazer, por exemplo, um doce de ovos, aí já era diferente. Mas como nós vamos colocar esta mistura aqui dentro da nossa caixa de massa e ainda vamos levar ao forno, eu acho que não faz tanta diferença assim. E pronto, e como acabei agora mesmo de dizer, é isso que vamos fazer, que é deitar a nossa misturinha maravilhosa aqui dentro da nossa forma ou tarteira. E vamos levar esta pequena maravilha ao forno. O nosso forno já está ali aquecido, como vos disse, nos 180 graus. E vamos deixar a tarte de lamego lá dentro por cerca de 1 hora, mais ou menos. Depois vocês vão começar a perceber que ela está na consistência certa quando ela, ao toque, nós carregamos e ela volta assim para trás, mais ou menos como se fosse uma esponjinha, e também as bordas da massa vão ficar mais douradas. Mas como digo, isto é mais ou menos 1 hora no forno, vai depender um bocadinho dos vossos fornos, mas é mais ou menos aí por esse tempo. Então vá, vou pôr no forno e vamos então esperar 1 horinha para ver como é que sai a nossa tarte.
Vejam lá então aqui a tarte no forno, hein? Ela já está no ponto para sair daqui, tenho a certeza. Eu vou abrir e vou carregar com o meu dedo, como vos disse há pouco, mas antes quero só dizer-vos que ela tem ali aqueles 2 altos, isto às vezes é normal acontecer, o meu forno às vezes não é assim muito certo e portanto se calhar a temperatura ficou aqui um bocadinho acima dos 180, mas não se preocupem que quando a tirarmos de dentro do forno aqueles altos vão baixar e vai ficar tudo bem. Eu vou então aqui abrir, vou tentar não me queimar, isto é só mesmo para vocês verem aquilo que eu estava a dizer. Claro que eu podia fazer com a tarte fora do forno, mas pronto. Vou clicar aqui com o meu dedo, assim, de forma que vocês consigam ver. Oi, assim. Vão ver aquilo que eu vos disse? O meu dedo não enterra e a tarte volta para cima como se fosse assim uma espécie de uma esponjinha. Eu vou então tirá-la para fora. Viram em quantos instantes se faz uma tarte de lamego? É bem rapidinho, porque ainda por cima hoje em dia temos estas soluções, que é a massa folhada de compra, não precisamos de perder tempo a fazer massa folhada, pese embora eu gosto bastante de massa folhada caseira, faço muitas vezes, mas lá está, para fazermos assim qualquer coisa bem rápido, podemos perfeitamente usar a de compra e devemos, porque assim vamos poder fazer esta tarte muito mais vezes. E é uma tarte que realmente eu quis trazer-vos porque eu tenho de facto pena que ela às vezes se perca no meio de todos aqueles doces regionais magníficos que nós temos, e eu acho que ela é mesmo deliciosa, um doce regional que vale mesmo a pena vocês experimentarem caso ainda não o tenham feito. Ela está assim mais simples, mas naturalmente podem depois enfeitá-la com um pouco de açúcar em pó para ficar assim com um ar bem mais bonitinho, principalmente se tiverem umas visitas a quem servir. Se não, se for mesmo para vocês, esqueçam lá o açúcar em pó e comam assim mesmo que ninguém vai ver. Só mais um conselho, se quiserem desenformar a tarte, embora a possam tirar perfeitamente daqui, porque como eu disse a massa folhada já tem gordura e para além disso vocês podem podem untar a forma. Se quiserem assim, fazer isto de uma forma mais fácil, podem também fazer numa daquelas formas de fundo amovível e aí então é muito mais fácil de pôr a vossa tarte num prato. Espero que tenham gostado da receita desta semana. Eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!